Vamos para mais uma aula, então, essa semana de números naturais, que é o nosso conjunto mais importante deste ano, tá? Do sexto ano, é estudar os números naturais, todas as suas propriedades, operações, para depois a gente avançar para os outros tipos de números. Então, hoje a nossa aulinha vai ser de múltiplos. Lembra que a nossa aula passada foi de divisores, e nós estudamos as divisões exatas e não exatas, e vimos que quando uma divisão é exata, ou seja, quando ela não deixa resto, a gente está tendo uma relação de divisibilidade, ou seja, o número que foi dividido, ele é divisível pelo nosso divisor. Então, essa relação na divisão, ela é muito importante. A gente saber quando um número é divisível ou não por outro número. E um carinha que vai nos ajudar muito nisso é esse da aulinha de hoje, o múltiplo. O que será que é um múltiplo? Mas antes, eu lembro que eu deixei um desafio para vocês. Então, vamos rever esse nosso desafio. Tá aí, galera, esse foi o nosso desafio que ficou na semana passada. Tentar, descobrir a quantidade de bolinhas vermelhas que eu tive que retirar deste saco aqui para colocar em 6 copos, ficando 3 bolinhas em cada copo e 4 fora dos copos. Então, eu tenho que descobrir que número, que quantidade é essa que eu dividi por 6, porque foi uma divisão por 6, eu distribuí em 6 copos, e que me restou 4, ou seja, 4 bolinhas eu não pude continuar na divisão. Então, a gente já sabe, porque a gente já viu que essa divisão ela não é exata. Ou seja, essa quantidade que eu tirei aqui de bolinhas não é um número divisível por 6, porque deixou o resto 4. Como que vocês fizeram? Eu penso assim, vou pensar da minha forma. Um jeito bem fácil de fazer. Eu vou somar todas as bolinhas que estão dentro dos copos e vou somar com essas bolinhas que estão aqui fora do copo. Será que esse é o jeito mais fácil? Será que é o jeito mais rápido? Não sei. Vamos ver como é que ficaria. Então, a gente teria assim, 3 bolinhas do primeiro copo, mais 3 do segundo, mais 3 do terceiro, mais 3 do quarto, 3 do quinto e 3 do sexto copo, porque eu tenho 3 bolinhas em cada copo. Isso vai me dar um total de 18 bolinhas. Então, dentro dos copos, eu sei que eu tenho 18 bolinhas vermelhas. Fora do copo, eu tenho 4 bolinhas, que estão aqui. Então, se eu juntar as 18 com aquelas 4, ou seja, se eu fizer uma operação de adição, eu vou ter aqui um total de 22 bolinhas vermelhas. Certo? Será que é isso mesmo? Como é que a gente faz a prova real disso? A gente precisa pegar essas 22 bolinhas, os 6 copos e fazer a divisão. O que vai ter que dar? Vai ter que dar 3 como resultado. Lembra que o resultado da divisão a gente chama de quociente. E vai ter que dar um resto 4. Vamos verificar se essa prova real vai validar esses valores. Olha só. Então, está aqui. Essa é a divisão que a gente tem que fazer. Lembra que o nosso resultado tem que dar 3 como quociente e o nosso resto tem que dar 4. Quanto será que dá 22 dividido por 6? Porque eu, pelo menos, cheguei nessa quantidade de 22. Como é que a gente faz essa divisão? Se a gente não tem a tabuada assim, muito bem estruturada, a gente vai ter que usar ou a subtração ou a adição. Então, eu vou usar a adição. Vou fazer de 6 em 6 até me aproximar do 22. Então, vou fazer 6 mais 6. 6 mais 6 é 12. Se eu somar mais uma quantidade 6, vai dar 18. E se eu somar mais uma quantidade 6, vai dar 24, que ultrapassa os 22. Ou seja, eu não posso trabalhar com mais essa parcela aqui. Eu tenho que ficar com essas 3 parcelas para poder não ultrapassar aquela quantidade. Ou seja, então significa que o 6 cabe 3 vezes dentro do 22. Só que não gerou 22. Me gerou que quantidade? Me gerou 18, quando eu contabilizo 3 vezes esse 6. Então, aqui eu vou ter 18 e vai dar um resto de 4.
olha só, bem o que a gente precisava. A gente precisava que o nosso resultado fosse 3 e que o nosso resto fosse 4. Vamos voltar lá para o nosso desafio para lembrar desses valores. Tá aqui, galera, a gente precisava ter 3 bolinhas dentro de cada copo, que seria o nosso quociente, e ter um resto de 4, ou seja, 4 bolinhas fora do copo. Então, significa que o nosso total realmente foram 22 bolinhas vermelhas. Espero que vocês tenham conseguido. Manda como é que vocês fizeram esse desafio para que eu possa ver aí qual foi o raciocínio de vocês. E vamos para a nossa aulinha de hoje, que é múltiplos. Então, eu vou começar com a seguinte pergunta. Será que essa palavra múltiplo tem a ver com multiplicação? O que representa um múltiplo? Um múltiplo, na verdade, galera, ele é uma quantidade que é resultado de uma multiplicação. Ele é uma quantidade que ele tem dentro dele um certo número de vezes que uma quantidade menor foi considerada. Vou dar o exemplo. Vamos considerar a seguinte situação, galera. Olha só. Vamos pensar que a gente vai começar uma corrida. E quando a gente corre, cada passo que a gente dá na nossa corrida ele é maior do que cada passo que a gente dá quando a gente caminha. Então, vamos considerar assim, que toda vez que a gente corre, a gente se distancia 2 metros. Então, a gente vai começar a nossa corrida aqui, neste ponto inicial. E a cada passo ou a cada pulo que eu dou, eu me distancio 2 metros de onde eu estava. Então, o que vai acontecer? Eu vou começar no 0, porque eu não percorri ainda nenhuma distância, 0 metros. No meu primeiro pulo nessa corrida, eu vou ter me distanciado 2 metros. Vou escrever assim, 2m, que é 2 metros. No meu segundo pulo, eu vou me distanciar mais 2 metros. Mas o que vai acontecer? Em relação ao 0, eu vou estar me distanciando 2 metros do primeiro pulo e mais 2 metros do segundo pulo. Então, eu vou estar me distanciando 4 metros. No meu terceiro pulo, vou estar me distanciando 2 metros a mais que este segundo pulo. Então, eu vou estar me distanciando 6 metros. Quem é que eu estou construindo aqui? Eu não estou construindo a tabuada do 2? Olha só, 0, 2, 4, 6. Quem é que eu vou ter aqui? 8 metros no meu quarto pulo. Depois, 10 metros no meu quinto pulo. 12 metros no meu sexto pulo. Ou seja, a cada pulo, eu acrescento 2. Então, se eu chegar aqui, no meu 8º pulo, está vendo que eu não escrevi a quantidade aqui, a distância deste pulo. Mas se eu chegar no meu 8º pulo, mesmo não tendo escrito essa distância, eu já sei que eu percorri 16 metros. Por quê? Porque os múltiplos são resultados desta multiplicação. E como eu estou fazendo aqui os múltiplos do 2 e eu estou no meu 8º pulo, então eu sei que vai ter que ser 8 vezes 2, que é 16. Então, observa que todos esses números que eu escrevi aqui, galera, são múltiplos do 2. 16, 12, quem foi o carinha que eu não escrevi aqui? O 14, o 10, o 8, o 6, o 4, o 2 e, inclusive, o 0. A gente escreve assim, múltiplos do 2, m2, que vão ser os múltiplos do 2. E a gente vai colocar esses múltiplos dentro de um grupinho. E esse grupinho vem com este símbolo, que é a nossa chave, que vocês já viram nas expressões numéricas em B20. Mas aqui ela serve também para guardar elementos, para guardar coisas. Neste caso, são essas distâncias. Então, quem foi o primeiro múltiplo do 2 que a gente teve? Foi o 0, que foi a nossa origem. Depois, a gente vai aumentando de 2 em 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Será que para no 16? Negativo, porque eu poderia continuar pulando. Então, como é que a gente coloca esse
poderia continuar ou vai continuar? A gente escreve os 3 pontinhos, que representam que essas quantidades vão continuar até o infinito. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou imaginar que, ao invés de pular de 2 em 2, a gente pularia de 3 em 3. O que ia acontecer? Tu já sabe como é que seria aqui o raciocínio, né? Então, a gente começaria no 0, só que agora o meu primeiro pulo não seria no 2. O meu primeiro pulo seria no 3. Imagina uma pessoa que tem as pernas bem compridas, que nem o professor Hober, lembra dele? Então, agora, olha só, o primeiro pulo do professor Hober é muito maior do que o meu. Então, no segundo pulo, onde é que estaria o professor Hober? Estaria já no 6 metros, porque ele está indo de 3 em 3. E no terceiro pulo, ele estaria no 9 metros. Depois, no quarto pulo, no 12 metros. Então, o que eu quero te mostrar? Eu quero te mostrar que tem múltiplos que são múltiplos de mais de um número ao mesmo tempo. Olha só, quando eu dei 3 pulos, eu cheguei no 6. Mas quando uma pessoa que tem as pernas maiores dá 2 pulos, ela já pode chegar no 6. Mais rapidamente do que eu, mas ela vai chegar no 6. Então, os múltiplos nesse caso aqui, que são os múltiplos do 3, eles também têm essa mesma lógica de aumentar de 3 em 3, mas vão ter valores aqui que vão ter se repetido já no 2. Escrevi 6, né, mas é 3. O 6 é um deles. Então, 0, 3, 6. E quem foi o outro? Olha só se tu conseguiu observar aqui o 12 também. Né? Então, 9, 12 e assim por diante. Vão ter outros. O que a gente diz que esses números são? A gente diz que estes números aqui, tanto o 6, que está aqui no 3 e está lá no 2, quanto o 12, que também está no 3 e também está no 2, são múltiplos comum. Ou seja, ele é comum a vários outros números. Então, vamos para o nosso desafio dessa semana. Eu vou querer que tu ache um múltiplo comum. Tá? Esse vai ser o nosso desafio. Vou te mostrar qual. Tá aqui, galera. Esse é o nosso desafio. Eu simulei a mesma situação de antes. Só que agora, o primeiro corredor está pulando de 5 em 5. Então, ele começa no 0. No primeiro pulo dele, ele anda 5 metros. O segundo pulo, 10 metros. O terceiro pulo, 15 metros. O quarto pulo, 20 metros. E ele não para aqui, ele vai continuar de 5 em 5 metros. O segundo corredor, ele pula de 7 em 7 metros. Ele deve ser um cara muito gigante, porque ele pula muito distante. Então, 7 metros, 14 metros, 21, ele está indo de 7 em 7. Os múltiplos do 7 e os múltiplos do 5. O que tu acha que eu vou te perguntar? Exatamente isso. Eu quero saber o seguinte, em que distância que eles vão pular igual, né? Então, eu quero saber qual é a marca que vai ser igual para esses dois. Então, eu estou te perguntando qual é o múltiplo comum a 5 e a 7. Ou seja, quem é o múltiplo que também está no 5 e também está no 7. Será que tu consegue? Faz e me manda.